como que tudo acontece? Aí você pega, a outra vai embora, daí ela vai até fazer comida para seus pais. A gente está chegando no momento ápice. Como que explode tudo isso? Foi que dia? Foi em setembro? Foi em setembro. Foi em setembro. Você, antes de você saber que você estava sendo acusado de estupro de 3 mulheres, como foi a última conversa que você teve com elas? Com a terceira pessoa, que é a primeira, essa sua melhor amiga. Exato, com essa minha melhor amiga. Eu não lembro qual era a última conversa, porque com ela eu conversava frequentemente. Todos os dias, praticamente, a gente trocava mensagem. Eu tinha viajado dias anteriores, eu estava fora, então eu não lembro qual que foi a última mensagem que eu tive com cada uma delas. Eu não tenho como te dizer isso, porque eu realmente não lembro, mas a gente mantinha, como eu te falei, uma relação amistosa, onde elas me mandavam mensagem de vez em quando, onde a gente conversava, e eu não lembro exatamente qual a última mensagem, entendeu? Como que você ficou sabendo? Qual foi o momento? Então, em um determinado momento... que 3 mulheres estavam te acusando. Em um determinado momento eu ouço um boato de que iriam expor que eu tinha pecado. De que tinha sido dito numa roda de conversa de um grupo de meninas, em que uma delas pegou... Estavam as 3. Sim. Porque, como eu te falei, elas eram amigas. Era uma roda ou um grupo de WhatsApp? Era, se eu não me engano, elas estavam em uma chamada, né, num encontro. E aí, em um determinado momento, uma delas desabafa que tinha se relacionado comigo, que tinha ficado comigo. Nesse mesmo momento, as outras 2 desabafam que também tinham ficado comigo. E aí, pelo que eu entendi, pelo que chegou até mim, nesse momento elas ficaram revoltadas por eu ter ficado com as 3, sendo as 3 amigas. Ficaram revoltadas porque, como eu te falei, eu tinha os meus princípios cristãos e eu havia quebrado eles. Então isso gerou nelas essa revolta. E eu acredito que isso foi o estopim para todo o resto que veio acontecer, entendeu? E aí, o dia que você fica sabendo, o que você faz? Então, quando eu fiquei sabendo, eu resolvi ir para esse retiro. Então eu fui para esse retiro porque eu falei, cara, realmente eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso buscar a santidade, eu preciso buscar viver os princípios. Você não fugiu? Não fugi. Quem foge posta a localização de onde está na rede social, Beto. Eu não estava fugindo, eu estava em um retiro. Eu comuniquei que eu estaria nesse retiro. Eu fui para esse retiro justamente porque eu estava cansado de pecar. Tipo, eu tinha me relacionado com 3 pessoas. Eu tinha ferido aquilo que eu acreditava. E eu fui buscar uma reconciliação com o Senhor. Eu fui porque eu queria me colocar diante do Senhor e falar, Deus, eu errei, eu pequei, eu preciso ser lavado pelo Senhor, preciso me reconectar com o Senhor, eu vou ser exposto. Não, tudo bem, por essas 3. Mas o que eu estou vendo tem uma constância sexual na sua vida, através das datas e do momento com essas 3 moças. Depois dessa última vez, essa sua melhor amiga, que nada... Você me conta aqui que não aconteceu, além aconteceu uma relação sexual, porque relação sexual não precisa de penetração, mas aconteceu só aquele momento que eu digo, só aquele dia, você continuou tendo relações sexuais com outras pessoas? Não. Ela foi a última pessoa com quem eu me envolvi. E antes da primeira? Antes da primeira eu já tinha me envolvido com pessoas, como eu comentei com você. Então você tem essa coisa de se encontrar, de transar e de não querer mais por conta do Senhor, isso, aquilo. Eu tinha me relacionado, não é que eu tenho, parece que eu tenho o hábito. Não, também não tem problema, essa culpa sim, mas é tua, não é exato, minha. mas o que eu estou frisando é porque assim, o meu posicionamento, ele é triste para um cristão. Quem está me ouvindo e não é cristão, não, o moleque estava se divertindo. Mas eu digo assim, como cristão, sim, eu cometi outros erros, eu me arrependia dos erros que eu cometia, e por isso, assim, como eu te falei, eu fui para esse retiro, eu falei, Deus, eu quero me consertar com o Senhor. Mas você foi para esse retiro só por conta de saber que essas 3 moças estavam te colocando na vitrine? Não, na realidade eu fui para esse retiro porque 2 mães, que também provavelmente estavam no meio da boataria, me ligaram e falaram, olha, a gente acha legal você fazer esse retiro, a gente acha que vai fazer bem para a sua vida, para o seu ministério. E, inclusive, elas ajudaram a financiar, então assim, tinha um custo. Eu falei, olha, financeiramente no momento eu não consigo arcar com esse custo. Elas ajudaram a financiar esse custo e falaram, olha, tira essa semana aí, eram 7 dias, vai te fazer bem, você vai se reconectar com o Senhor, isso aí vai fazer bem tanto para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, quanto para o seu ministério também. Então vai lá e vive o que Deus tem para você. Então eu vou para esse retiro, buscando me reconectar com o Senhor, buscando justamente esse lugar de, cara, eu preciso viver uma vida de santidade, eu preciso viver de acordo com os princípios que eu acredito e eu prego. E aí nesse retiro, eu decido fazer o vídeo, que é um vídeo onde qualquer cristão
qualquer pessoa que entende da doutrina cristã, que entende de confissão de pecado, vai me ver falando sobre o arrependimento que eu tive por ter caído em pecado. Vai me ver pedindo perdão por ter pecado por um termo que é iniquidade. O que é iniquidade? Eu até separei um pedaço. Pode falar. Do que você fala assim. Opa, peraí. Eu errei. Você disse. Eu errei, foi quando eu conheci você, foi vendo o vídeo que chegou até mim. Eu nem sei por que a gente não fez uma live desse caso. Acho que eu tinha acabado de fazer alguma coisa de igreja evangélica e as pessoas ficam muito atacadas. Parece que eu estou atacando a igreja evangélica. Sim. Não tem nada a ver isso daí. Aí, assim, ó. Eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Sim. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que eu cometi, espero que possam me perdoar e se vocês não conseguirem, eu também compreendo. Porque o perdão a gente pede, a gente não espera ser perdoado. Exatamente. Aí quero pedir aos líderes do galpão, ao staff, a todos que confiam em mim, sentir blá blá. Mas aqui tem muito forte isso, você fala, quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei. Sim. O que significa isso? Primeiro ponto é que, quando eu digo como homem, eu estou dizendo como homem cristão. Quando eu digo, eu errei como homem cristão que cometeu um pecado. O que é defraudação emocional no contexto bíblico e que é uma coisa que está até em alta em termos de relacionamento cristão e influenciadores cristãos? A defraudação emocional é quando você se envolve fisicamente com alguém sem ter a expectativa de se relacionar com essa pessoa. Então, quando eu peço perdão, peço perdão às meninas com quem eu defraudei, é porque eu fiquei com pessoas que eu não tinha a expectativa de me relacionar. A defraudação emocional no contexto bíblico, no contexto cristão, é exatamente isso. Por exemplo, se eu beijo uma garota, se eu fico com uma garota sem ter a expectativa de ter algo com ela, eu estou defraudando ela. Assim como ela também, se não tem a expectativa de ter algo comigo, nós estamos nos defraudando. Então, as pessoas que ensinam sobre relacionamento cristão, elas falam, olha, não entre numa defraudação, não se envolva com alguém que não queira ter um relacionamento com você. Ou seja, aquele famoso, eu te ligo no dia seguinte. Exatamente. Eu te ligo amanhã. Exatamente. É o que acontece com 98% de todas as pessoas que saíram no sábado e se conheceram, todas se defraudaram, é isso? É exatamente isso. Dentro do contexto cristão, você ir, por exemplo, e ficar com uma pessoa sem ter expectativa, sem pensar em namorar, sem pensar em... Acontece com todo... Tá. Exatamente. Por isso eu peço perdão pela defraudação. Por quê? Porque eu tinha pontuado, mesmo eu tendo pontuado para elas que eu não tinha interesse num relacionamento, eu fiquei com elas sem ter interesse num relacionamento. Então eu peço perdão por ter feito isso, porque se eu não tinha o desejo de me relacionar, de namorar, como um cristão, eu não deveria ter nem buscado ficar ou nem ter, nada com elas, entendeu? Eu tenho que entrar num ambiente, eu quero ser o máximo possível educado com relação a isso, e em momento nenhum eu estou fazendo juízo de valores. Sim. Até porque sexo, não sendo zoofilia, óbvio, estupro, isso, aquilo, você faz o que você quiser, desde que eu também queira. Você leu 50 Tons de Cinza? Li não, mas eu já assisti ao filme. Exato. Você chega a citar isso com elas em algum momento? Porque uma coisa assim, tem um certo sadismo em toda essa parte dos seus atos sexuais. Com ela parece que tem uma coisa de BDSM. Você gosta de BDSM? Olha só, eu não sou um praticante de BDSM, mas eu já tive uma relação sexual no modelo BDSM com uma mulher que gostava e me pediu. Então, o que eu sei sobre BDSM é que é aquela relação sexual com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de agressividade, onde há ali um tapa, onde há um puxão de cabelo, onde no BDSM se estabelece também uma palavra de segurança, né, que é a keyword safe, que se estabelece que, a não ser que seja dito aquela palavra, tudo ali está consensual e liberado, e que aquela palavra é o limite do que está sendo gostado, ou que está sendo aproveitado entre as duas partes. Você chegou a fazer isso com alguma das três? Em nenhum momento eu pratiquei BDSM com nenhuma das três. Com a segunda pessoa, em um determinado momento, eu perguntei se ela gostava de algo. Ela disse, olha, vamos experimentar. Eu falei, olha, beleza, experimentamos. Depois ela falou assim, não curti muito. Eu falei, eu também não curto muito. Te perguntei para ver se era algo que te gerava prazer seu, você não busca isso. Mas você conhece, mas não é uma coisa que você quer. Exatamente, não é algo que eu faço questão ou que eu quero ter numa relação com uma mulher. É algo que eu já tive porque uma mulher me pediu, mas não é algo que faz parte da minha vida ou das minhas relações sexuais. E como eu pontuei, e volto a frisar, porque isso aqui tem a prova na conversa, de que eu pergunto para ela a respeito se ela gostava ou não, ela decide
topar, experimentar. Quando é feito, ela fala, eu não curti muito. Aí eu até falo assim, nem é algo que eu gostava. Eu te perguntei porque talvez te desse prazer. Tem uns áudios seus que foram vazados de conversa. Ali você está um pouquinho mais enfático no prazer da pegada forte. Não tem... Por quê? Se você falou que você não procura, não pratica, por que ali você faz? A gente estava numa conversa. Com a segunda também? Com a segunda. De cunho totalmente sexual. Então, uma frase que eu sempre digo é texto fora de contexto gera pretexto. Não, isso total. Mas o ponto que eu quero frisar é só assim, se você pega o áudio e principalmente a transcrição do áudio, é uma coisa. Se você ouve a minha voz no áudio, você vê que a gente estava numa conversa totalmente sexual, onde estava havendo uma provocação da parte dela, uma sedução da parte dela, onde a gente estava trocando algumas imagens ali. Então, aqueles áudios foram retirados de uma conversa onde eu estava tendo um sexo virtual, totalmente consensual. Não, eu detesto conversas privadas liberadas. Eu sou contra, porque eu posso te levar a uma loucura de você mandar um áudio falando eu vou te matar e eu usar só esse áudio para falar, olha, ele quis me matar. Exatamente. Tudo que eu fiz com você antes para você falar, eu não mostro. Então é totalmente tirado, não é só do contexto, é tirado da história em si, não é aquela história. Exatamente. Então eu, particularmente, eu não gosto quando me mandam só prints de eu falo assim, mas eu quero ver o antes, eu quero ver o depois. Exato. Eu gostaria muito de poder ver a conversa por um todo, porque aí eu poderia ter um jogo de interpretação. Exatamente. E nem todo mundo sabe escrever também. Então, às vezes, a pessoa escreve de uma maneira que não é aquilo que ela quis dizer. Áudios são mais óbvios, mas você tem que trazer... Tanto quando chegaram até mim esses áudios, eu falei, gente... Mas eu não sei como é que chegou a isso. Eu não sei por que ele falou isso, eu não sei por que ele... Tinha áudios ali que eu falava, isso é resposta. Qual foi a pergunta? Então eu quero saber qual que é. Então, só para deixar mais aqui, eu vi que eu sei que tem esses áudios também. Sim. Como foi o momento que você foi preso? Bem desagradável. Você já teve problema com a justiça? Nunca tive nenhum tipo de problema com a justiça. Nada, você nunca passou? Jamais imaginei algum dia que eu seria preso. Ainda mais por estupro. Ainda mais por uma acusação tão grave, uma falsa acusação tão grave. Quando você você se entrega? Claro, eu não devia nada. Eu estou no retiro, saindo do retiro, dou de frente com o policial. Aí você faz o vídeo, é isso? Não, eu já tinha feito o vídeo. Ah, tá, mas você faz o vídeo para se entregar, não é isso? Não, eu não fiz o vídeo como... Aquele vídeo não é uma confissão de crime, porque não existe crime. Eu fiz o vídeo como uma confissão de pecado, como arrependimento por pecado. Então, assim, eu fiz o vídeo, e se você for olhar os comentários do vídeo, que são comentários de cristãos, porque a minha audiência é cristã, todos os comentários são pessoas que conseguem enxergar. Ele é um líder, ele é um cristão, ele cometeu o pecado como cristão, ele feriu o que ele acreditava, um mandamento no qual ele se colocava, né, de vida, e ele está arrependido, e eu ainda vim a público, porque eu poderia simplesmente não ter vindo a público. Viver a hipocrisia. Só que eu aprendi com um dos pastores que eu admiro que não existe arrependimento privado para quem é uma pessoa pública. Então, se eu errei, é justo que as pessoas que me acompanhavam, elas tenham o direito de saber que eu errei. Então eu vim a público confessar o meu pecado de ter tido relação sexual com 3 mulheres. E que, por ser 1, 2 e 3 vezes, se torna uma iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado repetido. Então, por isso que eu cito a palavra iniquidade também, para quem não entende. Então, eu venho ali, eu confesso o meu pecado, eu abro a minha intimidade. Eu não falei dos detalhes porque não se tem um manual de saber que você vai ser exposto ou que você vai ser colocado na rede social. Então, o que eu fiz foi vir e falar... Olha, até para não expor as pessoas, falar, olha, eu não ia dar nomes para as pessoas, eu pequei com fulano. Não, eu venho e falo, olha, eu pequei, eu feri os mandamentos que eu acredito. Eu peço perdão aos pais, por quê? Aos pais eu estou me dirigindo ao pai da terceira pessoa, que era um amigo pessoal. Como eu te disse, eu vou dar um passeio com ele no dia 9, dias antes de ser preso, e ele faz o quê? Ele me bota para dirigir o carro na volta, porque ele confiava em mim. Então, quando eu estou pedindo perdão ali, eu estou pedindo perdão a Deus, porque eu feri o coração dele. Eu estou pedindo perdão publicamente aos meus pais, aos meus amigos, porque eles me viam como um cristão modelo. Então, eles viram, poxa, o Vitor pecou. E você sabia que eram essas 3 moças? Não entendi a pergunta. Quando você vai para o retiro, você sabia que quem estava fofocando, segundo suas palavras, tinha uma fofoca, eram essas 3 moças. Eu sabia que tinha uma boataria e que tinham falado das 3 porque elas frequentavam esse grupo. Você não tentou falar com elas? Não tentei falar. Sua melhor amiga, você não ligou para sua melhor amiga e falou, filha, o que está acontecendo? Eu fui para o retiro. Mas você não teve vontade? Não, porque as outras 2, tudo bem, você estava mais afastado, encontrou 3 vezes na vida. Agora, a tua melhor amiga... É a tua melhor amiga. Beto, só de saber que a minha melhor amiga
poderia estar envolvida em me expor sem ter conversado comigo antes, sem ter me mandado uma mensagem? Se ela estava chateada, por que ela não falou comigo? Se ela estava revoltada, ela também poderia ter se aberto comigo. E, inclusive, um ponto que eu não comentei é que na terceira vez que eu me encontro com essa terceira pessoa, ela chega na minha casa brigando comigo porque ela tinha ficado sabendo que eu tinha ficado com a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa sentou e conversou com ela. Aquela amiga dela. É, a melhor amiga. Então, assim, ela poderia ter vindo falar comigo. Eu fico sabendo que as pessoas estão comentando que se há boatos de que eu tinha feito coisas. Eu falei, peraí, eu não vou atrás dela. Eu vou colocar direto na minha rede social para que os outros saibam que eu pequei, que eu falhei, que eu estou arrependido, que eu estou num retiro por causa disso, buscando viver uma vida de santidade, e já vou colocar todo para minha audiência, porque não é justo que eu esconda da minha audiência e deixe só as pessoas que são próximas de mim sabendo. Aí eu venho a público, poderia ter abafado, né, que eu tinha pecado, ou falado só com a minha comunidade religiosa. Não, eu venho a público. Eu venho expor e falar, olha, gente, eu errei, eu pequei, eu estou afastado do ministério, eu vou me colocar num tempo de reconstrução com o Senhor, porque eu sei que eu errei, eu pequei. Só que em nenhum momento aquilo ali é confissão de crime. Em nenhum momento eu estou dizendo que eu cometi nenhum tipo de crime porque eu não cometi. Então, de fato, eu estou me declarando culpado, sim, do pecado. E elas também não tentaram falar com você? Não. Não mais. Como foram os dias na prisão? Foram 56 dias, é isso? É, lá dentro a gente conta, pela contagem que eu fiz, foram 58 dias contando o dia que eu fui preso. Ah, lógico, porque cada hora deve ser um ano, na verdade. Exatamente. Como que foram? Como para você que nunca tinha trabalhado com crime? Que você Beto, que estava entrando numa coisa da perfeição de Deus. Como foi para você? Eu experimentei na prisão uma paz que eu não consigo te explicar. Paz? A Bíblia fala sobre a paz que excede o entendimento, ou seja, a paz que excede a capacidade de entender. Dentro da prisão, eu experimentei essa paz. Eu experimentei uma paz que eu não sabia porque eu estava em paz. Mas eu tinha uma certeza, cara, que Deus faria justiça. Que eu tinha pecado contra ele, mas que eu já tinha me arrependido. E a Bíblia fala que quando você se arrepende, Deus perdoa. E eu sabia que a consequência para o meu pecado era eu ser afastado do ministério, era a perda da credibilidade no meio cristão. Mas eu sabia que eu não havia cometido crime algum. Então não tinha por que eu estar naquele lugar. Então a paz que eu sentia é de saber, cara, Deus é justo. Deus vai me tirar daqui. No tempo dele eu saio daqui. E até porque eu vi o favor de Deus comigo em todos os momentos. Eu estava sendo falsamente acusado por algo que é muito grave. E que todo mundo sabe que dentro de uma prisão não é muito simples você sofrer uma acusação dessa. Então, como é que foi? Foi que Deus me guardou o tempo todo lá dentro. Mas você teve coleguinha? Você ficou numa cela sozinho? Não. Lá não fica numa cela sozinho. Você fica numa cela isolada de outros tipos de crime, justamente por haver essa questão de que ninguém gosta de gente que está sendo acusado falsamente do que eu fui. Mas eu tinha pessoas que estavam lá também. Pessoas que alegavam passar pela mesma situação, outros que passavam já condenados, entendeu? Então, assim, eu vi o Senhor me guardando ali dentro o tempo todo, a ponto de não haver uma briga, não haver uma confusão, não haver uma discussão, a ponto de cada dia, cada pessoa tá lá entendendo que, olha, eu tô aqui no meu, você tá aí no seu, a ponto de dentro da prisão, os outros presos, que, no geral, eles odeiam quem pratica esse tipo de crime, os outros presos olhavam para mim, olhavam para o meu caso e me viam como inocente, dentro da prisão. E como foi sair, quando você soube que ia sair? Você teve assim, seus pais foram te visitar, os seus amigos ficaram com você, ou você teve um afastamento total, inclusive da sua vida social? Os meus pais nunca saíram do meu lado. Graças a Deus, a minha família sempre esteve comigo. Agora, com relação à amizade, eu posso te dizer que aqueles amigos que eram amigos de verdade ficaram. Houve um filtro muito grande. Houve muitos que simplesmente viraram as costas. Pessoas que simplesmente abandonaram e seguiram a vida delas e está tudo bem. Ninguém é responsável por ficar indo ou me visitando. Essas pessoas não te deram o benefício da dúvida. Exatamente. Alguns deram, alguns se posicionaram o tempo todo ao meu favor, falando, cara, a gente tem a plena convicção de que você é inocente. Mandavam cartas, eu tive um apoio jurídico sensacional, que eu não posso reclamar. Eu tinha as minhas advogadas presentes comigo durante todo o processo, que me trazia uma calma e uma certeza. Eu estou aqui dentro sem poder fazer nada, porque pense você, falsamente acusado de algo, querendo provar, querendo falar, e você não pode, você está com a sua liberdade retida. Então o que você pode fazer é confiar na sua família lutando por você e confiar que as suas advogadas estão brigando por você lá fora do jeito que você está resistindo lá dentro.
Então, o que eu conseguia fazer lá dentro era isso, era orar, era confiar, era crer e acreditar que Deus estaria o tempo todo comigo até o momento que eu fosse sair. E aí você me perguntou da minha saída. Em vários momentos eu aguardava sair. Em vários momentos eu estava na expectativa. Cada dia que você está lá dentro, você fica na expectativa de, cara, é hoje que vai chegar, é hoje que vai chegar, é hoje que eu vou embora desse lugar. Não faz sentido, eu nem deveria ter entrado aqui, quanto mais eu permanecer aqui dentro. Se você pega a decisão judicial, que isso está nas mídias, e você vê, o juiz no meu processo, ele declara que não existia base para eu sequer ter sido processado. Então, o que eu estava fazendo lá dentro? E aí, quando eu saio, que a advogada chega e fala, hoje você vai embora, vai ser emitido seu alvará. Não tem como explicar. Qual é o seu futuro para você? O que você espera? Eu não sei. E eu agora estou num momento em que eu estou me colocando nas mãos de Deus, totalmente nas mãos de Deus. O propósito que Ele tiver para mim, o caminho que Ele escolher para mim, e eu estou totalmente disponível, já me coloquei à disposição do Pai. Hoje sim, com a minha vida reta diante do altar. Passei por um processo também maravilhoso em que Jesus ele veio falando comigo, veio trabalhando essa paz, essa certeza de que Ele estava comigo em todos os momentos, mesmo dentro de um lugar horrível, uma cela de 2x5, você está entendendo? Mas eu entendi que Deus estava no controle. E hoje o meu posicionamento é me manter em Cristo, me manter com a minha família, ficar com esses amigos que não me abandonaram, que estiveram comigo o tempo todo, e, junto das minhas advogadas, continuar no processo que já foi começado de estabelecer o óbvio, cara. Mas você pensa em se manter na igreja? Você pensa em abrir a igreja não, o galpão? Você pensa em seguir carreira, não sei como é, pastor, essas coisas assim? No momento eu não penso em nada, Beto. Como eu te falei, eu não tenho uma decisão tomada. Eu não está olhando o futuro. Eu não estou olhando para isso. No momento eu estou olhando que eu preciso limpar a minha imagem. Eu fui difamado a nível do Brasil inteiro. O Brasil inteiro me olha como uma coisa que eu não sou e que eu nunca fui. Então o Instagram subiu, caiu, aumentou? Se manteve. Eu fui... manteve. Se eu não me engano, eu estava com 143 mil pessoas, hoje ele está com 144 mil pessoas. Mas tudo que eu trabalho, como eu te falei, eu trabalho com a minha imagem. A minha imagem é os vídeos que eu posto pregando. Então, no momento, nem que eu quisesse, eu poderia me posicionar. Você não pode usar o Instagram? Não, eu posso usar o Instagram. Mas entenda uma coisa. Olha, a nível Brasil, do que eu ainda sou culpado. Essa é a primeira vez que me dão a oportunidade de falar. Essa é a primeira vez que eu posso me pronunciar. Essa é a primeira vez que as pessoas têm o direito de ouvir o meu lado da história, porque até então foi vazado tudo o lado delas. E o lado delas, eu respeito total o depoimento delas, mas elas falam o que querem no depoimento. E a mídia vazou exatamente isso. Aqui a gente vai estar pondo a entrevista inteira, só corta quando tem algum plano técnico, alguma coisa assim, mas a entrevista inteira, tudo que você está falando aqui vai ao ar. Você, não sei nem, doutora, se ele pode, vou fazer a pergunta, se ele pudesse, já me corta, eu já entro com você. Se ele pudesse, se você quiser mandar uma mensagem para as três, o que você falaria? Ele pode? Porque ele pode ter contato com as... Não. Não, né? Então não. Fica no ar essa dúvida. Você gostaria que elas te perdoassem? Você gostaria de perdoar? Eu, no vídeo, já pedi o perdão a elas, né? E já as perdoei por tudo que elas fizeram. Um dos princípios que eu vivo, que é o cristianismo, é que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Sim. Então, como eu te disse, eu cometi um pecado de ter relação sexual fora do casamento. Se eu me nego a perdoá-las pela falsa acusação que elas levantaram contra mim, Deus nega o perdão pelo fato de eu ter tido relação sexual fora do casamento. Então, eu perdoo elas, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio, porque eu sei que eu preciso ser perdoado também. Tá com medo de mulher? Não, normal. Estou... Se você vai preso, porque segundo você é inocente, você fala, melhor não te amar perto de nada. Uma coisa que eu posso te falar é que eu aprendi a ser precavido, principalmente com a minha equipe jurídica. Eu aprendi que na sociedade que a gente vive, o homem tem que tomar cuidado.